Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês. O Goiás está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O time alviverde empatou com o Souza 1-1 na noite desta terça-feira, lá em Souza, na Paraíba, e como tinha vantagem do empate, se classificou para a próxima fase da competição. Depois da vinheta, eu vou trazer as minhas observações sobre o jogo, sobre cada um dos jogadores do Goiás e também sobre a estreia do técnico Bruno Pivetti. Bom, a disposição do Souza, né, ela era absolutamente esperada. Os jogos de Copa do Brasil, até pelo dinheiro envolvido, eles motivam muito. Atuar contra uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro também sempre motiva esses clubes menores. A questão que eu acho que cabe a ressalva e vale a pena o debate é o Goiás, né? A postura do Goiás dentro de campo. Achei o Goiás não entrou com o mesmo grau de competitividade do seu adversário. A gente via mais disposição, mais vontade, mais gana na equipe do Souza. E o Goiás tentava se fazer prevalecer da técnica, mas o controle do Goiás por este meio, vamos dizer assim, durou muito pouco. Foi basicamente ali um pouco antes do Goiás fazer o gol, que saiu aos 15 minutos, e durou até mais ou menos 25 minutos. No restante do jogo, era sempre um jogo muito vivo, né? Daqui a pouco eu quero aprofundar um pouco mais nessa questão do jogo vivo que eu estou citando. O gol do Goiás nasceu já numa jogada que tem se tornado tradicional no ataque alviverde. A infiltração na área, né, do Vinícius. Normalmente ele faz isso pela lateral da área. Hoje ele fez ali numa tabela com o Felipe Bastos pelo centro mesmo. E mais uma vez ele serviu o Nicolas, né, para fazer o gol. Sexta assistência do Vinícius na temporada. Sem dúvida um número impressionante, né? Já que o Goiás hoje disputou apenas o 10º jogo dele no ano e o Vinícius já deu 6 assistências e fez um gol e é o atacante alviverde, né? Talvez até o jogador do Goiás que mais chame a atenção nesse início de temporada. E eu falava a questão do jogo vivo, né? O que é a questão do jogo vivo? É você não conseguir controlar o adversário. Você pode controlar o adversário com a bola, você pode controlar o adversário sem a bola, mas o Goiás não controlou o Souza. Os poucos minutos que o Goiás conseguiu controlar foi esse que eu citei há pouco, mais ou menos entre 10 e 25 minutos do primeiro tempo. No restante, o Souza, baseado no entusiasmo, na vontade, no desejo de vencer, acabou conseguindo, sempre deixando aquela ideia de perigo para a defesa do Goiás, né? Antes de o Goiás abrir o placar, depois que o Goiás abriu o placar, o Goiás conseguiu controlar por algum tempo, acabou tomando um gol, eu vou falar desse gol já. E o restante do primeiro tempo, o segundo tempo, o Souza sempre dando recado de que poderia chegar à vitória. E um time como o Goiás, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, jogou num campo que nunca jogou antes, contra um adversário com muita vontade, muita disposição, mas você precisa ser capaz de controlar esse tipo de jogo. Você está jogando contra uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, uma equipe que está na lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste, um time que nem no Campeonato Paraibano acabou de vir de um empate. Ou seja, é um time humilde, um time muito voluntarioso, muito dedicado, disposição demonstrou demais, mas é um time humilde em termos de orçamento, humilde em termos de estrutura, humilde em termos de qualidade técnica, né? Você via ali o Esquerdinha, bom jogador, articula, né, todas as jogadas da equipe do Souza e tem bom passe, mais muita disposição, né? Ele é o craque do time, mas ele se doa. Não é aquele craque do time que fica esperando, que é omisso, não. Muito participativo no jogo, o camisa 10 da equipe do Souza. Mas o Souza foi muito nesse entusiasmo
e contando com esse bom jogador. Já o Goiás não conseguia fazer uma marcação eficiente, não conseguia levar um perigo constante à defesa do Souza, vivia de lampejos ali, especialmente das jogadas individuais do Vinícius. Então, o Goiás fez um jogo de igual para igual, né? Eu acho que esse é o ponto. Souza e Goiás fizeram um jogo de igual para igual. E quando isso acontece, a equipe, como o Goiás, precisa ser cobrada, né? Porque você não pode fazer um jogo de igual para igual com a equipe do Souza, com as diferenças orçamentárias, técnicas e estruturais que existem. Se o jogo foi de igual para igual, tem coisas erradas. E eu vou citar aqui algumas. Primeiro, a marcação da cabeça da área do Goiás, da segunda linha de marcação do Goiás. O Goiás marca num 4-4-2. Esse 4-4-2 é formado pela defesa na primeira linha. Na segunda linha tem os dois ponteiros, que hoje eram o Apodi e o Vinícius, marcando pelo lado, e os dois volantes pelo centro. No primeiro tempo, o Goiás fazia a saída de bola com os dois centroavantes, Nicolas e Pedro Raul. Vou falar da escalação também. Especialmente no meio da segunda linha, né, no centro ali da segunda linha, onde jogam os dois volantes, muito espaço, pouca pegada. O gol nasce ali com o esquerdinha jogando entre as duas linhas. Ele jogava atrás dos volantes do Goiás e à frente dos zagueiros. E conseguia sistematicamente receber a bola e trabalhar essa jogada nesta posição. E o gol dele nasce dali, né? Ele consegue, nas costas dos dois volantes do Goiás, ele recebe, tem um tempo de parar, olhar e bater para o gol. E essa mesma jogada se repetiu duas vezes no segundo tempo, não com o esquerdinha, mas com o Daniel Costa. O Tadeu fez uma grande defesa, um chute próximo ali da meia-lua, no canto esquerdo do goleiro do Goiás, e a outra, o mesmo Daniel Costa finalizou para fora. Ou seja, o Goiás não conseguiu corrigir um erro pelo qual ele já havia tomado o gol no primeiro tempo. O Goiás tomou o gol no primeiro tempo e ainda teve aí duas finalizações da equipe do Souza muito perigosas no segundo tempo, da mesma forma, com o meia ou o volante adversário jogando nas entrelinhas do Goiás e muito mais, tendo tranquilidade para jogar nessas entrelinhas. E para mim isso passa muito pelo papel dos volantes. Os volantes do Goiás não conseguiram hoje serem eficientes na marcação. Nem os dois que começaram, Caio e Vinícius, nem o Auremi, que entrou depois. O Auremi também é uma dificuldade danada com a bola, né? Uma dificuldade grande demais no passe, de fazer a escolha da melhor jogada. O Felipe Bastos também, acho que foi bem substituído, porque o primeiro tempo dele foi muito fraco, errando passes, uma marcação muito frágil, né? Até se ter os lances. Então, estes são problemas que você precisa corrigir. O Goiás se classificou, ponto. O jogo valeu pela classificação. Mas em termos táticos e de desempenho, o Goiás precisa melhorar muito. O Goiás tem que ter uma capacidade de sair pelo chão, né? O Goiás jogou o jogo inteiro na ligação direta, isso é muito, muito ruim. Eu disse que falaria da escalação, né? O Goiás entrou num 4-2-4 praticamente, e aí alguns momentos o Vinícius centralizava para fazer a armação, em outros o Pedro Raul voltava, em outros o Nicolas voltava, mas essa ideia assim, de você ter um armador que cada hora é uma, dificilmente ela dá certo, né? Você pode ter mais de um jogador armando, mas sem nenhum de origem é difícil de você, a não ser que você tenha muito treino, é difícil de você mexer. Ah, mas por que o Albano não jogou, né? O Albano é jogador de lampejos até agora. Isso para mim demonstra muito mais a fragilidade do elenco. O Elvis teve problemas de saúde na família, não participou do último treino, por isso não começou jogando. Ok, mas o Goiás não tinha uma outra opção, vamos dizer assim, confiável para desempenhar esse papel. Acho que por isso até o Bruno Pivetti acabou optando por essa formação, que não deu certo, né? Ficou muito claro que não deu certo, tanto é que no intervalo ele mexe, tira o Pedro Raul, põe o Elvis e troca o Felipe Bastos pelo Auremi.
Então, as minhas impressões e que eu mais senti falta foi isso, de um Goiás capaz de controlar um jogo diante do Souza. O Goiás precisa ser capaz disso para fazer uma Série A minimamente competitiva, minimamente razoável. Você tem que ter condições de dominar um adversário como o Souza. Vamos aqui aos jogadores, né? Tadeu, quando foi exigido, fez uma grande defesa, não teve culpa no gol. Maguinho, uma partida dedicada só à marcação, praticamente não foi ao ataque e teve muitas dificuldades com o camisa 9 da equipe do Souza, o Arthur. Ganhou várias jogadas do Maguinho. Para mim, é uma partida fraca do lateral direito do Goiás. Os dois zagueiros, especialmente o Reinaldo, achei o Reinaldo nervoso no jogo. O Caetano, você vê literalmente que ele está torto dentro de campo, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo essa dupla com dois canhotos. Eu não tenho problema nenhum de jogar dois canhotos, dois destros. Mas o Caetano não tem característica de jogar pelo lado direito. A questão aí é pontual. Ele joga torto dentro de campo. E o Reinaldo, achei o Reinaldo inseguro, atabalhoado em algumas jogadas, uma partida fraca do Reinaldo. O Arthur, com todo respeito que o jogador merece, né? Eu não consigo entender até quando vai essa insistência das comissões técnicas e da própria diretoria do Goiás com o jogador. Uma dificuldade tremenda no passe, né? Ele é razoável defensivamente, mas para você jogar a temporada que o Goiás vai jogar nesse ano, você precisa de muito mais, muito mais. Então, para mim, o Arthur mais uma vez deixou muito a desejar. Os dois volantes não foram bem, os dois que começaram, Felipe e Caio. Para mim, o Vinícius, o Auremi que entrou também não foi bem. Vamos aos atacantes. O Apodi, uma partida apagada, muito sem eficiência, num jogo fraco do Apodi. Nicolas, gostei do Nicolas hoje. Achei que ele brigou, ganhou algumas jogadas, finalizou do gol. Então, para mim, o Nicolas fez um jogo interessante. Pedro Raul não foi bem. Ganhou a jogada ali no primeiro tempo, finalizou, o goleiro defendeu em dois tempos, mas uma participação fraca, foi bem substituído no intervalo. Vinícius, bem no jogo, especialmente no primeiro tempo. Ganhou várias jogadas pelo lado esquerdo, deu um trabalho danado para a defesa da equipe do Souza. No segundo tempo, o que o Souza fez? Reforçou a marcação no Vinícius. Então, quando o Vinícius pegava a bola, tinha dois, tinha três e não tinha aproximação. A aproximação dele muito pequena, não só dele, o Goiás teve muito problema de jogar pelos lados, justamente por essa falta de aproximação. Então, aspectos que a equipe precisa se desenvolver. Os jogadores que entraram, já falei do Auremi, para mim não foi bem. O Luan deu experiência, né, o time ali na reta final. Achei ele um pouquinho fora de ritmo ainda, mas já demonstrou a sua qualidade técnica, segurou a bola, deu uma controlada ali nos minutos finais. O Elvis não foi bem, entrou no intervalo, mas uma partida fraca, me pareceu um pouco fora de ritmo. Ele está com problemas familiares, talvez com a cabeça em outro lugar, mas não gostei da atuação do Elvis. O Diego entrou bem, esse eu achei que entrou no lugar do Apodi, foi bem, conseguiu chegar pelo lado, marcou bem. É um jogador que tem muita dinâmica dentro do campo, né? Então isso facilita muito. Então basicamente foi isso que eu vi nesse empate entre o Souza e o Goiás. O Goiás vai precisar evoluir muito caso ele queira ir longe nessa Copa do Brasil e até mesmo para conquistar o Campeonato Goiano. Com o futebol de hoje, o Goiás terá muitas dificuldades em ganhar o estadual e não fará uma boa Série A e terá vida curta na Copa do Brasil. Então tudo isso precisa ser trabalhado neste momento. Sobre a estreia do técnico Bruno Pivetti, achei que ele não teve opção para escolher o time. Ele acabou indo provavelmente até pela cabeça do Glauber, né, nesse primeiro momento, pelas indicações do Glauber, vamos dizer assim, mas não deu certo a formação inicial. Gostei das substituições do intervalo. O Felipe Bastos muito mal no jogo, Pedro Raul também muito mal. Depois ele trocou o Apodi, para mim bem trocado, trocou o Maguinho, para mim também bem trocado. Eu gostei das alterações do treinador, vamos dizer assim, mas não gostei do desempenho
da equipe dele. Achei que o time poderia ter feito uma marcação mais alta, poderia ter sido mais intenso, né, nessa marcação, sobre o homem da posse da bola, enfim, são vários aspectos que o Bruno precisa trabalhar. Em resumo, eu gostei das alterações que ele fez. Beleza, gente? Muito obrigado a vocês aí pela audiência. Fica à vontade para comentar, citar se gostou ou não gostou, que ponderações você faz sobre a atuação do Goiás nessa noite lá em Souza. O espaço é seu, o Futebol 62 é nosso. Um ótimo restante de semana para todos vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.